todo tempo, Deus. Que possamos em todo momento buscar a Tua face, Jesus. Eu não quero mais sair daqui. Esse é o nosso primeiro dia no jejum de Esther. Nosso primeiro dia no jejum de Esther. No livro de Esther, o jejum de Esther nasce de uma crise de vida ou morte. Um decreto influenciado por Amã, que determinava a destruição do povo judeu no Império Persa. Quando Esther descobriu esse decreto de morte, ela entende que precisa se posicionar e ir ao rei. Mas isso era perigoso, porque entrar na presença do rei sem ser chamada podia lhe custar a vida. Então ela pediu unidade espiritual, e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, unidade espiritual. Lá em Esther, abram suas Bíblias em Esther, capítulo 4, versículo 16. A palavra vai dizer que Esther manda o povo jejuar 3 dias e 3 noites. Irmãs, e eles não bebiam água, viu? 72 horas de jejum, 3 dias e 3 noites. E diz que ela pediu para suas servas, ela disse que ela e as suas servas também jejuariam. O jejum aparece como clamor, como um quebrantamento, busca pelo favor de Deus antes de qualquer decisão arriscada e estratégica. E depois desse jejum, Esther vai ao rei e inicia o processo de livramento do povo. O que Esther fez nesse contexto? Ela primeiro foi a Deus. Ela primeiro buscou a face do Senhor antes de tomar qualquer decisão. Esther não foi uma mulher impulsiva. Esther não foi uma mulher que fazia de qualquer jeito. Ela primeiro jejuou, buscou a face do Senhor, se posicionou em oração, pediu o direcionamento de Deus, pediu as instruções de Deus para buscar aquilo que o Senhor queria que ela fizesse. O jejum nasce de um posicionamento espiritual coletivo diante de uma ameaça real de morte, buscando direção e intervenção de Deus antes de agir. Então, hoje nós estamos iniciando o nosso jejum, um direcionamento espiritual. Nós estamos pedindo direção de Deus antes de qualquer decisão. Nós somos como Esther, mulheres que se posicionam para buscar um direcionamento de Deus antes de qualquer decisão. Mulheres que não são impulsivas, mulheres que são direcionadas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Que nós possamos começar esse primeiro dia de jejum de Esther debaixo da Tua presença, Deus. Pai, em nome de Jesus, nós não estamos aqui por religiosidade, para cumprir uma dieta, para cumprir um jejum. Nós estamos aqui por obediência, por alinhamento e por sede de transformação. Espírito Santo de Deus, toma esse ambiente agora, Senhor. Silencia a ansiedade, silencia a pressa, silencia a culpa, silencia o medo de rejeição. Em nome de Jesus, abra os nossos ouvidos, coloque as mãos nos seus ouvidos. Abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, acima de qualquer voz contrária, que possamos escutar a Tua voz, Deus. Agora, que cada mulher entregue ao Senhor a prisão do medo, a prisão da ansiedade, a prisão da culpa e todo padrão de comportamento que tem nos mantido no Egito, que tem nos mantido escravas. Assim como em Êxodo 10, que é o que nós vamos falar aqui hoje, o faraó resistia, mas o céu já decretou libertação espiritual para cada comportamento, para cada ansiedade,
para cada compulsão por compras, compulsão alimentar, para cada comportamento que te destrói. Dependência emocional, dependência de pessoas. Nós declaramos hoje que nenhuma resistência é maior do que um decreto de Deus. Declare, escreva nos comentários, nenhuma resistência é maior do que um decreto que já foi liberado por Deus. Nenhum decreto humano é maior do que o decreto que já foi liberado por Deus. Amém? Deus já havia dito, Moisés, você vai ser o libertador do meu povo. Mesmo que o faraó resistisse, Moisés estava lá, firme. Moisés, ele tinha o medo da rejeição, mas ele continuava firme. Ele continuava firme. Foi assim que Moisés venceu a rejeição. Foi avançando mesmo com medo. Pai, em nome de Jesus, nós renunciamos toda a raiz de rejeição, toda interpretação de abandono, toda ferida antiga, toda mentira que diz você não é amada, você não é escolhida, você não consegue. A voz do diabo na nossa mente, ela não vem em terceira pessoa. Ela vem em primeira pessoa para você acreditar que você não é amada, que você não é escolhida, que você é uma pessoa que as pessoas só te criticam. Quando alguém critica uma atitude sua, você já se sente não amada, você já se sente insuficiente, você já sente que você não é boa o suficiente, você se sente incapaz. Nós rejeitamos essa mentira hoje em nome de Jesus e nós recebemos a tua verdade que diz lá em Salmo 139, que o Senhor já escreveu todos os nossos dias no livro da vida. Todos os nossos dias foram escritos. O Senhor conhece quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Quantos fios existe na nossa cabeça. Senhor, cura tudo aquilo que está escondido. Restaura a minha identidade, restaura a nossa identidade e derrama convicção para obedecer, mesmo quando não vemos o que o Senhor está fazendo por trás. Irmãs, essa semana o Senhor falou comigo. Você não está vendo o que eu estou fazendo, mas eu estou movendo os céus e a terra para honrar a tua obediência. Deus falou isso muito claro, de forma muito clara comigo, porque uma moça que acabou de entrar na mentoria restauração, ela é piloto de navio, ela está até aqui no grupo, no nosso grupo do jejum, e ela acabou de entrar na mentoria restauração, e o Senhor usou a vida dela para falar comigo que todos os devocionais que eu mando lá no grupo do Raras como Rubis, na comunidade, ela envia para as pessoas do barco dela. E ela disse que a minha vida não estava só, o meu propósito não estava só impactando a vida dela e das mulheres que estão no grupo, como de homens e pessoas que estão ali no barco dela e que precisam ouvir mais de Deus, ouvir mais do Senhor. Então, que nós possamos ser essas mulheres que somos voz de Deus aqui na terra. Arão, ele era o porta-voz de Moisés, porque Moisés disse para Deus o quê? Deus, eu não sei falar. Então, o que Deus fez? Pois eu vou te mandar o seu irmão, você não tem desculpa não, Moisés. E é isso que Deus está fazendo hoje com a gente. Ô Lorena, você não tem desculpa para não falar a palavra de Deus, não. Faça aí uma comunidade no WhatsApp, faça aí um jejum de Esté. Foi Deus que mandou, eu não faço nada sem Deus mandar. E nós estamos aqui, foi porque Deus mandou nós fazermos esse jejum. E Deus escreveu, cada mulher que está aqui, Deus escolheu para nós estarmos aqui juntas, jejuando, orando pela nossa casa, pela nossa família. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 10. Neste tempo, esse mês eu estou lendo o Êxodo e está sendo uma grande bênção na minha vida, porque o Senhor me deu uma revelação sobre Moisés. E era exatamente o que eu estava vivendo, é exatamente o que o Senhor tem curado na minha vida e tem curado nas mulheres ao redor de mim, as minhas mentoradas também. É sobre a rejeição, a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela tem várias formas de se manifestar na nossa vida. E muitas vezes nós não entendemos por que nós ainda estamos sentindo a rejeição, só que de uma forma diferente. Sabe? Nós podemos sentir a rejeição no nosso trabalho, quando nós somos criticadas, e aí nós nos sentimos humilhadas. Então,
eu creio que você vai sentir a rejeição de formas diferentes. Às vezes você não se encaixa no lugar onde Deus te colocou, e aí você sente a rejeição de uma forma diferente. E aí você acha que, ai, Deus ainda não me curou da rejeição. Mas não é dessa forma que nós precisamos pensar. Deus está te curando de formas diferentes. Em cada área da sua vida, Deus vai curar a rejeição. Por exemplo, vendas. Eu entrei agora para o empreendedorismo, para a parte de vendas. Deus, ele cura a rejeição também na parte de vendas. Porque às vezes você vai vender um produto para um cliente e você pensa que a pessoa está te rejeitando. Mas não. O que ela está fazendo? Ela está não se permitindo viver a transformação que você oferece. Porque não sou eu que estou sendo rejeitada. É a pessoa que ou ela não pode viver a transformação naquele momento, ou ela não está disposta, ela não tem consciência de que ela precisa de transformação. A Priscila, minha mentorada, ela está aqui e ela é harmonizadora facial. Se uma cliente ela não quer fazer a harmonização, uma vez ela queria que eu fizesse o meu nariz. E no momento eu não queria fazer o meu nariz. Era eu que estava perdendo o resultado que ela entrega. Entende? Então, lá em Êxodo 10, a palavra diz assim, no versículo 28. O faraó disse a Moisés: saia da minha presença. Trate de não aparecer nunca mais diante de mim. Porque no dia em que vir a minha face, você morrerá. E Moisés respondeu: será como disseste, nunca mais verei a tua face. Então, o que estava acontecendo? Deus já havia enviado 9 pragas ao Egito. E o faraó continuava com o coração endurecido, por permissão do Senhor. Era Deus que estava dizendo: eu vou endurecer o coração de faraó, para curar a rejeição em Moisés. Não deixando os israelitas, o faraó não estava deixando os israelitas irem para o deserto para prestarem culto ao Senhor. E a grande revelação que o Senhor me deu, que é o que eu já falei para vocês aqui, é que Moisés tinha uma raiz da rejeição, porque a sua mãe o abandonou no rio Nilo. Ele se sentiu abandonado. Existe uma diferença entre você se sentir abandonado e a sua mãe ter te protegido. Muitas vezes a nossa mãe está nos protegendo de uma situação. Só que nós interpretamos abandono, nós interpretamos rejeição, nós interpretamos ela não me ama. E só que a essa altura da história, depois de 9 pragas, lá no capítulo 10, capítulo 11, Moisés já tinha convicção de quem ele era. Moisés já tinha convicção da identidade dele, de filho de Deus. Amém? O Senhor usou as resistências do faraó, o Senhor permitiu as resistências do faraó para curar a rejeição em Moisés. Ele já sabia quem ele era em Deus, ele já agia conforme a identidade dele no Senhor. Amém? Mesmo não vendo o que o Senhor estava realizando através dele, estava realizando por trás de tudo, Moisés tinha plena convicção do que o Senhor estava fazendo. Amém? E aí foi o que eu falei antes. O Senhor disse para mim: você não está vendo o que eu estou fazendo, mas eu estou honrando a tua obediência. Embora muitas vezes eu seja tomada pelo medo da rejeição e pelas incertezas da vida, eu continuo avançando. Eu continuo fazendo o que tem que ser feito, eu continuo fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. A rejeição, irmãs, ela vai tentar nos dominar. Moisés, ele dizia: Senhor, eu não falo bem. Senhor, mas eu não sei que palavras eu vou falar. O que eu vou falar para esse povo? Nos capítulos, lá no início, Moisés vai ficar perguntando assim para o Senhor: o que eu vou dizer? Eu não sei falar. Escolhe outra pessoa. Moisés disse isso: escolhe outra pessoa. Assim como nós também dizemos hoje: Deus, eu não sou capaz de realizar aquilo que o Senhor me chamou. Eu já disse isso inúmeras vezes ao Senhor, mas hoje eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito, eu sei por que o Senhor me chamou. E hoje o Senhor me usa para curar outras mulheres, para encorajar outras mulheres na mentoria restauração.
Amém? Moisés não olhava mais para as circunstâncias e para as vozes contrárias ao redor. Porque voz contrária vai ter, o faraó rejeitando, o faraó resistindo vai ter. Quem é o faraó que está resistindo na sua vida? Resistindo ao teu chamado, resistindo ao teu propósito? Tem resistência, sempre vai haver resistência, sempre vai haver sentimento de rejeição, mas o Moisés, ele parou de olhar para as circunstâncias, ele parou de olhar para as habilidades dele, para os dons e talentos dele, e ele começou a olhar para o que Deus disse. Você é o libertador, você não é mais o assassino que fugiu lá do Egito. Você é o libertador do povo de Israel. Moisés, ele começou a olhar para o que o Senhor havia prometido, a promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, que estava sobre eles, está sobre nós hoje também. O que o Senhor nos prometeu, ele vai cumprir. Escreve e declara em voz alta: o que o Senhor me prometeu, ele vai cumprir. Ele é fiel. Aqueles que recebem a terra como herança são aqueles que são obedientes, são aqueles que não murmuram, são aqueles que não desistem por se sentirem capazes. São aqueles que continuam, embora se sintam incapazes. Aqueles que são obedientes ao Senhor se tornam libertadores de pessoas que são escravas das suas próprias vontades, pessoas que são escravas do carnaval, pessoas que são escravas do pecado, pessoas escravas do medo, pessoas escravas da ansiedade, escravos da culpa. Você é uma mulher que foi levantada como Esther para libertar pessoas do Egito, libertar pessoas da morte espiritual, libertar pessoas do pecado. Levar pessoas a conhecer Jesus, conhecer quem Ele é verdadeiramente. Em nome de Jesus, você é uma libertadora do povo que foi para o Egito, que está no Egito, que vive como escrava. Escrava das suas vontades, dos seus medos, da ansiedade. Amém? Você foi levantada nessa geração porque você conhece a palavra de Deus. E o Senhor, Ele precisa de nós. Deus conta conosco. Aleluias. Meu pastor fala muito isso. Deus conta comigo. Deus conta com você. Ele encoraja pessoas. O que eu acho mais incrível dele é que ele é um encorajador de almas. Encorajador de pessoas. Ele ama pessoas e ele quer encorajar as pessoas para viverem o seu chamado. Primeira coisa que ele falou quando ele conheceu meu marido foi: eu vou te puxar. E eu não entendi muito bem no início, na primeira vez que ele falou, eu vou te puxar. E depois a gente entendeu que ele viu no Yuri um chamado para famílias. Ele viu no Yuri um chamado para famílias e ele nos convidou para sermos co-líderes do Casados para Sempre. Porque Deus vê e Ele envia pessoas para também enxergarem o chamado de Deus na sua vida. Então, repita comigo em voz alta agora. Eu não sou refém do meu passado. Eu não sou guiada por feridas emocionais. Eu sou guiada pela verdade de Deus. Eu renuncio toda raiz de rejeição e toda mentira que tentou me definir. Eu renuncio toda raiz da rejeição e toda mentira que tentou me definir. E eu declaro: os céus já decretaram liberdade sobre mim. E ninguém pode me manter preso no que Deus já decidiu libertar. Deus já decidiu libertar o povo do Egito. O faraó, ele não tinha poder para manter o povo preso, mas Deus permitiu a resistência para que a rejeição fosse curada em Moisés. Deus permite as resistências para nos curar da raiz da rejeição, do orgulho. Do orgulho. A raiz da rejeição, ela gera o orgulho em nós. Nenhum ser humano é capaz de... Todo ser humano, ele sofre algum tipo de rejeição durante a sua vida. A rejeição não é o que seus pais fizeram com você, mas é aquilo como você se sentiu, é como você interpretou o que fizeram com você. Então, todo ser humano tem uma raiz da rejeição.
E a raiz da rejeição, ela gera o orgulho em nós. Então, todo ser humano é orgulhoso. Só que nós precisamos decidir se nós vamos dar voz ao orgulho ou se nós vamos dar voz à humildade. Porque Jesus é manso e humilde de coração. E nós precisamos ser semelhantes a Ele. Declare comigo: eu não negocio com o faraó. Eu não volto para o Egito. Eu não volto para a escravidão do pecado, do medo, da ansiedade, da culpa. Eu recebo convicção, coragem e alinhamento no dia de hoje. O que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. E a minha obediência vai gerar libertação em mim e através de mim. Repita isso porque é muito forte. A minha obediência vai gerar libertação em mim e através de mim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Que o shalom de Deus esteja sobre a sua casa e a sua família. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar.